Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Professor Baroni. Vocês sabem daquele quadro nosso que gostamos tanto de compartilhar com vocês, de 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas, e hoje a gente vai trazer aqui as perguntas que chegaram para a gente nas redes sociais. Mas, antes disso, quero lembrar mais uma vez do nosso FII Experience 2025. O maior evento de fundos imobiliários está prestes a acontecer, né? Vocês sabem aí no Cubo Itaú, agora dia 22 de outubro de 2025, logo mais está chegando, então a gente vai deixar disponível aqui na descrição do vídeo um link para que vocês possam se cadastrar ao grupo VIP e ter acesso às informações de maneira mais objetiva e mais rápida, lembrando que nas últimas edições os ingressos, né, os acessos foram vendidos muito rapidamente, se esgotando aí em pouquíssimo tempo, então fique de olho, acompanhe para que vocês possam estar conosco presentes no Cubo Itaú, no nosso FII Experience 2025, tá bom? Então vamos lá, pessoal, nosso quadro aqui de 5 perguntas, dia 17 de nove de 2025, dia do aniversário do Caio. Então já deixo os parabéns aqui para o Caio no comentário dos vídeos. Parabéns, Caio. Para quem não conhece, o Caio faz aquele nosso programa de entrevistas, né, das pessoas que estão conhecendo os fundos imobiliários, né, o quadro Como Eu Fiz. Então mande os parabéns para o Caio, que está fazendo 30 anos. Parabéns, Caio. E vamos em frente para a pergunta número 1, vamos à pergunta do Ed Silva. Aportar todo mês, mesmo vendo o valor das cotas subindo, isso não é ruim para o preço médio? Veja que curioso, né? Realmente o IFIX está subindo aí pouco mais de 13% esse ano, né? E veja que bastou o IFIX começar a ficar no campo mais positivo, a gente tem uma escalada de preço, as pessoas agora já começam a se preocupar se eu tenho que continuar comprando. Há pouco tempo atrás, os fundos estavam caindo, era aquela sensação de terra arrasada e as pessoas meio que desistindo dos fundos imobiliários. Alguns, né? Claro que a gente vai até falar mais sobre isso, né, em vídeos agora aqui, sobre o novo boletim da B3, mas é curioso como a gente percebe como os investidores eles são muito ligados a essa questão das variações dos preços. Eu entendo, claro que é importante, o preço médio tem o seu fator psicológico, mas também tem um fator fiscal, né? Você tem que informar. Mas, pessoal, acho que o mais importante é de vocês entenderem que o investidor de fundo imobiliário ele tem que ter uma estratégia de investimentos adequada, tanto no momento que as cotas estão caindo, quanto no momento que as cotas estão subindo. Então, ao longo do tempo, e eu estou falando de muitos e muitos anos investindo em fundos imobiliários, você vai percebendo que o mais importante é você se concentrar na renda que você vai produzindo todos os meses e a capacidade dela crescer e se retroalimentar. Então, eu entendo você está preocupado, Ed Silva, com relação ao seu preço médio, você está comprando acima do seu preço médio, mas se a gente for criar essa âncora, esse gatilho, pode nos prejudicar muito no médio e longo prazo com relação à nossa estratégia de renda variável. Então, a minha sugestão, a minha orientação é você estar mais focado naquilo que é a sua geração de renda, a capacidade da sua renda crescer mês a mês, ano a ano. Eu acho que para isso, que investidor de renda passiva, previdenciário, deve estar atento. Tá bom? Então vamos agora para a pergunta número 2 do Marcelo Ratão. É isso aí, Marcelo Ratão. Os fundos imobiliários têm que fazer o ajuste de preço toda vez que divulga a Datacom e DataX. Na verdade, não é toda vez que divulga a Datacom ou DataX, é no dia ali da virada de uma para outra, né? Não é na divulgação em si, é no dia subsequente que você tem a mudança quando ele amanhece. Então, é só fazendo um pequeno ajuste na sua pergunta, né? Então, o fundo divulga o resultado, por exemplo, no último dia útil do mês, naquele dia subsequente, na abertura do mercado, aí você faz o ajuste. Muitas pessoas, inclusive, interpretam mal esse ajuste como se fosse assim, não vale a pena investir em ativo que paga renda, seja fundo imobiliário ou qualquer outro, porque ele ajusta o preço, então não compensa, a gente fica parecendo que está andando no mesmo lugar. É uma interpretação relativamente equivocada, né? Porque você precisa fazer esse ajuste? Porque o dinheiro sai de algum lugar, ele sai do patrimônio do fundo, então aqueles investidores que comprarem cotas a partir dessa data de divulgação, eles não terão acesso àquele patrimônio anterior, por isso que tem que fazer esse ajuste. Mas se você tiver um bom fundo, uma boa ação, né, um bom investimento, no longo prazo, essa cota, essa ação tende a valorizar com o tempo, né? Principalmente se for algum fundo de equity, né? Um fundo de tijolo, ou um fundo que tem essa capacidade de crescimento patrimonial. Já num fundo mais tradicional de renda fixa, ou um fundo de debêntures, ou um fundo de CRAs, né? Um FIAGRO, por exemplo, que tem uma característica de crédito, aí sim, é esperado que você tenha um valor patrimonial mais constante, um valor mais constante. Mas para aqueles fundos que têm reavaliações patrimoniais de ativos reais,
se você pegar um ciclo positivo, você tende a ter uma valorização desses ativos, tá? Então a gente às vezes mistura esse conceito e muitos, eu já vi algumas pessoas, né? Claro que isso não é regra, mas a gente já viu alguns exemplos de pessoas não investirem em ativos com essas características, entendendo que não vale a pena justamente porque é descontado esse valor. Então as pessoas queriam que você recebesse o rendimento e o valor Datacom, né, e DataX, né, nunca fosse reajustado. Ou seja, ele ia caminhar para o infinito, né? Ou seja, isso nem existe na prática, nem poderia existir na prática. Então, esse ajuste que a B3 faz é um ajuste correto e tem que ser feito mesmo para que você possa manter aí a integridade, a rigidez do mercado, tá bom? Vamos para a pergunta número 3. Você acredita no dinheiro infinito? E ele colocou entre aspas, né, o Luciano Fernandes 20, reinvestindo 20, 30% dos proventos dos fundos imobiliários? Luciano, já que você colocou entre aspas, eu vou dizer o seguinte, eu tenho, assim, pelas nossas simulações, nós temos aqui um grau de convicção elevado, mas nunca podemos afirmar categoricamente, com todas as letras, porque nós não temos nem base ainda informacional para isso, nós não temos uma base, uma massa crítica para assumirmos isso dentro de um trabalho científico, dentro de uma pesquisa com longo alcance, porque o nosso mercado, embora exista há 30 anos, o nosso mercado é muito jovem, a grande maioria dos fundos, né, começaram nesses 10 anos para cá. Então a gente ainda tem uma limitação muito grande de janela temporal aí para fazermos esse estudo. Mas eu posso te dizer que reinvestindo entre 20% e 30% dos proventos, mantendo uma carteira saudável ao longo dos anos, ou seja, é importante você manter a sua carteira com renda sustentável. É claro que se você tiver 15, 20, 30 fundos imobiliários, você pode errar em um ou outro, mas se você corrigir isso ao longo das revisões da sua carteira, mantendo a sua carteira o mais saudável possível ao longo do tempo, eu diria que, com todas essas aspas que você colocou, que a gente tem uma segurança bem mais razoável aí, né, bem mais consistente no longo prazo para uma tese previdenciária. Em outras palavras, você vai ter um consumo de 70%, 80% da sua renda e ainda vai ter uma importante preservação de capital, tá bom? Milimetricamente eu não posso te afirmar, e eu acho que ninguém ainda tem condições de fazer essa afirmação, como eu disse, que nós não temos uma massa crítica robusta para tal. Mas, com base nas informações que nós temos hoje, isso sim é uma afirmativa razoavelmente verdadeira, tá bom? Dentro das possibilidades verdadeiras. Jonathan Silva Justino pergunta, na pergunta número 4, tenho dificuldade de ler os balanços de resultado do fundo. Alguma dica? Bom, primeiro que o balanço nós estamos considerando, então, lá nas demonstrações financeiras. Em geral, você lê os relatórios gerenciais e as demonstrações de resultado, que são as DREs, né? A dica que eu te dou é que, primeiro, você, até quando a gente recomenda isso para as pessoas às vezes conseguem entender, mas quando você se depara com a dificuldade, aí você entende por que nós fazemos essas recomendações, que é um estudo básico de contabilidade, tá? Inclusive a Suno tem materiais sobre isso, tem livros sobre isso, tem curso sobre isso, porque é importante você ter, de fato, um conhecimento contábil, porque no final das contas, a contabilidade vai te ajudar a interpretar esses dados de maneira objetiva. A partir desse conhecimento contábil básico, não precisa ser super avançado, mas conhecimento básico de contabilidade, você então vai entender o que aquelas linhas representam dentro de um contexto de fundo imobiliário, tá? A dica que eu te dou é que não é tão difícil você interpretar, tá? Porque você vai ter basicamente um resultado recorrente, que são as receitas frequentes do fundo, você vai ter as receitas extraordinárias, que é porque teve um ganho de capital, né, porque vendeu um ativo, alguma coisa assim, e você vai ter as despesas, que são as despesas operacionais, as despesas administrativas, né, as despesas financeiras, as operacionais relacionadas aos ativos, as financeiras, a alavancagem do fundo, e as administrativas do custo, né, de administração e gestão do fundo. Então não é tão difícil. Eu acho que o mais importante é você ter o conhecimento contábil e depois do conhecimento contábil você entender qual é a dúvida que você tem. Então, a minha sugestão final aqui para você, Jonathan, é trazer a dúvida específica. Por exemplo, Baroni, estou lendo a DRE, estou lendo o relatório inicial, demonstração de resultado, a demonstração financeira do fundo tal, e nessa linha eu tive essa dúvida. E aí você vai, um a um, aí, tirando as suas dúvidas, né? Para quem acompanha o nosso trabalho diariamente, nós temos na nossa área de assinatura, inclusive vou até pedir também para o Caio deixar aqui para vocês
o link para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da nossa assinatura. Nós temos um plantão de dúvidas, que acontece todas as quartas-feiras pela manhã, e as pessoas podem mandar dúvidas. Então, não raro, a gente recebe alguma dúvida mais técnica, mais específica, e nós respondemos para eles por lá, tá bom? Quinta e última pergunta: é motivo de preocupação o GGRC11 possuir muitos imóveis industriais em seu portfólio? Pergunta do Rafael Salvador 121. Bom, inclusive eu acho que a melhor forma de responder isso é compartilhando a tela do relatório gerencial para que a gente possa entender o alcance desta informação. Então, vamos compartilhar a tela aqui para que a gente possa entender. Então vamos lá, olha só, quando a gente olha hoje, né, lembrando que o GGRC já foi um fundo realmente bem mais industrial do que é hoje, mas muito mais mesmo. E após aquisições, né, gestão ativa, né, incorporação com outros fundos, isso ainda está em curso, ou seja, esse número ainda tende a melhorar, né, vamos falar nesse sentido. Hoje o GGRC ele é bem mais logístico do que industrial, né, então hoje aí praticamente 58% das receitas em logístico, você tem industrial e híbrido, né? Então, cerca de 20%, 21% para cada um deles. Agora que entra uma questão, né? Porque você tem o industrial e o híbrido. Então, a gente vai lá agora na página 31 para a gente entender quais são os imóveis industriais. Os imóveis industriais, nós temos aqui hoje alguns desses. E se você observar a tipologia deles, alguns são, inclusive, bem modernos, tá? Alguns realmente são mais desafiadores. Então, são plantas mais específicas. E aí eu acho que o grande movimento do GGRC nessas ondas de atualizações seria, inclusive, trabalhar vendas de alguns deles, para mostrar ou acelerar ainda mais esse processo de reciclagem de imóveis industriais. Baroni, você tem alguma coisa contra o imóvel industrial? Não. A questão é que o imóvel industrial ele é mais específico. Então, enquanto você tem um locatário ativo, esse imóvel é ótimo, né? Você tem uma especificidade grande, você tem um locatário que depende daquele imóvel. À medida que esse imóvel vai se deteriorando, são necessários mais investimentos, consequentemente mais negociações entre as partes. Então, alguns desses imóveis, você vai perceber que são imóveis mais antigos e que estão em regiões não mais tradicionais, né? Nesses hubs logísticos que nós temos hoje no mercado, que inclusive alguns deles, fazem parte do GGRC, né? E aí, então, se você olhar, se o GGRC vendeu alguns desses imóveis, seria excelente. Quando nós trazemos para os imóveis híbridos, você vai perceber que o imóvel híbrido, ele carrega características de logística, de indústria e também corporativa de alguma maneira. Então, é um pouquinho de cada, né? Alguns desses imóveis, na minha visão, são muito tranquilos, estão em praças até meio óbvias, com relação a este escopo, mas se a gente descer mais uma página, então essa primeira página dos imóveis híbridos, se a gente descer mais uma página, vocês vão perceber que aí tem alguns imóveis que também são mais específicos, principalmente esses de moinho, né? Então, repare que se nós fizermos uma média uma pela outra, hoje eu diria que 30% dos imóveis do GGRC são imóveis que exigem algum grau de acompanhamento mais próximo. Só que desses 30% que exige esse grau de acompanhamento, alguns deles são imóveis até mais líquidos. Então, em outras palavras, um quarto, um quinto da ABL do GGRC é uma ABL que exige mais acompanhamento de alguma forma, mais objetiva, mais detalhada. Mas se a gestão fizer alguma reciclagem destes imóveis, 1, 2, 3 desses imóveis, talvez isso fique ainda mais residual dentro do fundo. O que eu posso dizer é que hoje o GGRC ele voltou a ser um fundo muito mais direcionado ao aspecto logístico, tá? E que vem passando por essas reciclagens, essas fusões, trazendo uma roupagem bem mais moderna para o GGRC, tá bom? É um trabalho que as Agros vem fazendo há alguns anos e ainda está em curso essa remodelagem do fundo, né? A gente tem visto, inclusive, outros movimentos, quem acompanha os nossos radares de fundos imobiliários, as nossas lives de destaques, vem vendo que a gente vem trazendo essas atualizações para vocês, tá bom? É isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do nosso quadro aqui de 5 perguntas, 5 dúvidas, 5 respostas, e continue mandando perguntas aqui nos comentários e também nas nossas redes sociais, tá bom? E mais uma vez, lembro a todos vocês do nosso FIA Experience, a descrição mais informativa.
E mais uma vez, lembra vocês do nosso FII Experience, as informações estão aqui na descrição do vídeo para que vocês possam aí acessar o grupo VIP, ter as informações em primeiríssima mão do maior evento de fundos imobiliários do Brasil, que acontece no dia 22 de outubro no Cubo Itaú, em São Paulo, tá bom? É isso, turma, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo e valeu!